dia, Brasil! Bom dia, porque hoje nós estamos gravando logo cedinho. Antes de dizer quem é a nossa convidada de hoje, que é maravilhosa, vou pedir para vocês nos seguirem no YouTube, no Instagram, se inscrever nos nossos canais, para vocês não perderem nenhum dos episódios, porque estão cada vez melhores. Meu nome é Ju Haddad, eu sou sommelier pela ABS de São Paulo. E eu sou a Carol Mello, influenciadora digital, especialista em vinhos. E hoje nós vamos falar... Eu adoro falar com mulheres, Ju. Eu também. Porque eu acho que a gente conta histórias tão diferentes, mas que sempre tem pontos comuns, né? Perrengues comuns. A gente acaba sempre tendo perrengues comuns. E hoje a nossa convidada é uma mulher muito respeitada e reconhecida no mundo dos vinhos. Eu vou falar um pouquinho a trajetória dela, mas é bem um pouquinho, porque quem vai contar é ela mesma. Ela começou estudando comércio exterior lá na Itália, que é a terra natal dela, ela não é brasileira. E aí ela sentiu necessidade de estudar vinho, fez o curso de sommelier, hoje ela é sommelier, veio para o Brasil para abrir uma super importadora que estava começando, aí ela veio também como sommelier e hoje ela já educou mais de 70% das pessoas que estudam vinho, já estudaram, Que todo moral. mundo fala dela, todo mundo conhece ela. Hoje ela tá na Anima, mas também faz na Anima Vino, mas ela também faz consultoria. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que Ana Rita Zanieri! Aê! Ana, muito Nossa. obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua presença. É um grande prazer estarmos aqui conversando hoje com você, conhecendo um pouco da sua história, falando de vinho, né? Claro. Que melhor. Vamos fazer um brinde antes de começar? É, o nosso café da manhã. Eba! Gente, eu vou ter que falar com a produção aqui, meu microfone agora tá melhor, né? Tá Isso melhor? sempre acontece, tá, pessoal? Isso é normal aqui na gravação. Tá bom? Eu tô te ouvindo bem. Estamos nos ouvindo bem. Então. Ana, vamos começar do Vamos começo? começar. Conta um pouquinho da sua nem eu história. lembro, passou tanto tempo, gente. Que nada, que nada. Eu sempre falo assim, que eu fiz duas vidas. Porque eu fiz essa coisa é um dos presentes que o vinho me deu. De poder ter a possibilidade de fazer uma vida em um continente e uma vida num outro lado do mundo. O meu fone. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, tipo, é jovem e vai mudar de país. E começa começa. Ou, enfim, se aposenta em um outro país. Mas quem faz duas vidas, eu até hoje vi poucas pessoas. Por quê? Porque eu vivi isso agora me abro, tá? Cabelo branco. Enfim, 36 anos na Itália. Eu vim para o Brasil com quase 40 anos. E hoje estou há 26 anos no Brasil. Então, por quanto eu esteja aqui há muito tempo, ainda não fiquei tanto tempo quanto eu vivi lá. Então, posso dizer que eu conheço a realidade profissional de lá. Profissional, estou falando. De viver, tudo bem. Mas é profissional daqui. Pelo contrário, aqui eu acho que acompanhei tudo do começo. Por quê? Então, eu quando cheguei, vou contar como é essa... Por favor. Ok. Então, eu fiz comércio com o exterior, nada de pensar em vinho. A minha família, meu irmão em especial, que é esse que me deu a picadinha, sabe? Que depois você não volta nunca mais, é sem retorno, sem volta. Ele tinha um restaurante, ele sempre foi um apaixonado, fez hotelaria, já era sommelier, já era barman, tudo que se podia saber da parte gastronômica, de bar, de hospitalidade, etc. Ele se formou em tudo isso. E aí ele tinha ainda, hoje tem, um restaurante na Itália e eu ia lá para comer e para beber. Então, Que assim, delícia! Era isso que eu me interessei não pela profissão como ser sommelier em si. E aí, me apaixonando pela comida, etc. E a minha cidade pequenininha, eu quis fazer uma coisa, tipo, um pouco futurística naquela época, que era abrir uma pequena lojinha de delicatessen, se falava naquela época, aqui mais um empório, aonde você podia comprar, sei lá, uma massa diferente, um molho diferente, um vinho, na época, uma trufa, bem especial e bem focado. Tanto é que eu só trabalhava só como fala, com presente de Natal. Tá?
Mas enfim. Aí eu falei, bom, eu vou vender. Meu irmão falou, vamos pôr um vinho, que é legal, etc. Então eu fiz uma parte de vinhos. E eu não sabia nada de vinho, só de beber. E aí falei, bom, eu preciso aprender, isso é a coisa mais importante, a falar de vinho. Porque, me desculpe quem fala isso, mas eu não acho que um vinho é legal. Tipo assim, esse vinho é muito legal, esse vinho é bacana. Eu acho que são adjetivos que são para pessoas, não são para o vinho. O vinho pode ser elegante, pode ser encorpado, pode ser leve, pode ser agradável. Ou seja, você tem que aprender a falar dele. Como eu sempre falo, o direito tem uma própria linguagem, a medicina tem a sua própria linguagem, o vinho tem a sua linguagem. Se você quiser ser profissional, você tem que falar no contexto do assunto. Então, foi por isso que eu fiz os meus cursos. Aí eu fiz o curso, fiquei 5 anos com essa loja. Depois, como eu falei, eu vendia só no Natal, na Páscoa para fazer presentes. Então, eu falei, melhor eu passar esse ponto, fazer outra coisa. E aí, sempre com meu irmão, nós pegamos a gerência, não sei falar, a gerência? Não, a gerência, concessão di una dell'Enoteca Enoteca regionale del Friuli Venezia Giulia, que é a enoteca onde todos os produtores daquela região levam os vinhos, de propriedade da região, do governo del Friuli. Então, aí a gente tinha centenas e centenas de vinhos de toda del Collio orientale, da parte da Eslovênia, da parte enfim, de todas as regiões do Friuli, aonde se você tivesse que passar um dia na região, que era exatamente no coração de produção de vinho, essa enoteca, era perto de Gorizia, que fica perto de Udine, Trieste, fica no coração da produção de vinhos da minha região. E você, ao lugar de ficar rodando as vinícolas, que não rende, e você ia lá na enoteca e você falava, eu quero provar, sei lá, um Simptich, quero provar um Gravner, quero provar... E eu lá tinha todos esses vinhos, então assim, de repente me encontrei a trabalhar verdadeiramente com vinho. E aí a gente tinha também uma parte de produtos típicos, que lá é a polenta, o salame, o prosciutto de San Daniele. Que chata essa região, hein, Ju? Pelo amor Só de sofrida, Deus. sofrida. Então, aí me encontrei a fazer... Só que era muito... Hoje, se eu penso nisso, eu falo, não é possível. Eu estava sozinha naquele lugar. Eu atendia 80 pessoas, sozinha, vinho, montava os pratos de frios, de queijo, montava, e não tinha ninguém que me ajudava. E era maravilhoso, fazia tudo. Felizona. Imagina quando eu cheguei no Brasil, que eu vi que é um cara que fica no caixa, só fica no caixa, você cai na caixa de vinho, o cara fica lá olhando, falei, sou do caixa, sabe? Eu morri quase de infarto. Então, assim, olha que isso existia porque eu fazia, e não sou eu, todo mundo, a gente carregava a caixa, fazia tudo. Então, assim, era uma realidade totalmente diferente. Mas, enfim, isso me ajudou muito para aprender muito, começar a aprender mais de serviço, aprender mais das características de vinho, etc. E no 97, então eu fiquei 5 anos com a loja, que deu até, sei lá, 92, alguns anos lá, 97, chegou o convite do Brasil. Eu não sabia nem onde era o Brasil. Eu nunca ouvi falar no mapa. Assim, só pela samba, bossa nova, enfim, desculpa, o carnaval, porque efetivamente era a realidade. E aí falamos, olha, a história é muito interessante. Um amigo que trabalhava com presuntos, olha de onde saiu a minha vida para o Brasil. Ele foi contratado para uma empresa que se chama Ferrarini, de Reggio Emília, da Itália, para fazer a América Latina. E aí ele chegou no Brasil, em São Paulo, no Empório Santa Maria, para vender presunto. E o cara era muito... gostava de falar, era assim, sabe aquela pessoa que resolve tudo, aquele italiano pior do que eu, que todo fala alto, faz assim. E aí conheceu o dono da Expand, que na época era dono do Empório Santa Maria também. Sim. E conheceu o dono da Expand e começou a falar, olha, e você, assim, tem pessoas que têm essas características que são espertas também, de captar das pessoas, além de que as pessoas estão falando. Ele já falava muito. E o dono da Expand era uma pessoa que via
todas as oportunidades, não? Porque também ele criou um império, podemos dizer hoje, a melhor importadora de todos os tempos. Né? Um visionário. Então ele falou, puxa, mas se você sabe tudo isso, por que você não vem aqui a organizar a minha empresa? Então, quando você falou que era o começo da Expand, na verdade, não era o começo da Expand, era um novo começo da Expand. Porque a Expand começou em 78 e começou assim com um espaço super pequenininho e começou a crescer. É tipo, que até a família Fenômeno das Luz, sabe? Pega a lojinha de lado, pega a casinha do lado, pega a casinha do lado. Na época, a Expand era no Cambuci, no centro da cidade. E assim, era totalmente estoque, ninguém sabia o que era. As lojas, tinha uns 7, 8 lojas de alimentos, porque importavam alimentos. Então, ele fala, olha, se você está assim, então, essa é a chave da minha empresa, assim, juro, essa é a chave da minha empresa, você pode cuidar dela. O cara se sentiu totalmente perdido, porque ele nunca trabalhava com vinho, ele vendia presunto porque era a oportunidade que ele tinha na época. Eu falei, meu Deus. E aí, o que ele fez? Se desesperou, falou, pera, como é que eu posso arrumar uma empresa? Para arrumar uma empresa, precisa. É uma importadora? Precisa de alguém que entenda de importação. É uma rede de lojas de alimentos? Precisa de alguém que entenda de alimentos. Tem que se fazer uma organização na parte tecnológica, de TI, de estoque, de entrada, saída de mercadoria, preços, tem que ter alguém de TI. E aí tem que ter alguém que entenda de vinho. Aí, desesperado, no dia seguinte, ele tinha sido contratado, como praticamente depois do dono era ele, da empresa. Uma empresa que tinha, na época, tinha, sei lá, 300 funcionários, mas depois chegou a ter 550, ou seja, era mega. E aí ele ligou para quem? Ligou para o meu irmão. Eu conheço quem eu conheço. Entende de vinho. Ele vai estar uma presença constante, Stefano, meu irmão, porque ele na vida dele, lá na Itália, falava assim, Stefano, estava quase tremendo o outro no telefone. É o seguinte, eu estou aqui em São Paulo e eu estou cuidando de uma grande importação. O Stefano falou, o quê? Você? O que é isso? Pelo amor de Deus, vem aqui amanhã, eu te mando a passagem, tu vem dar uma olhada, porque parece legal. Falou assim, não sei. Parece uma boa oportunidade, parece nem legal. sabia. Vem que é bacana. E na época, imagina, a Espanha tinha os melhores vinhos do mundo, porque foi a primeira, ou pelo menos uma das primeiras. Então, quando você chega primeiro, pode escolher, não? Então, eu tinha um portfólio de grandíssimos nomes. E aí, o Stefano falou, tá bom, vou lá, até curioso, não? O Brasil, todo mundo que fala, quando vai para o Brasil, todo mundo quer ir, não? Qualquer coisa, vou e volto. Que nem eu fiz a mesma coisa. Então, o Stefano foi, ele viu e falou, puxa, nossa, tem fulano de tal, tem Romanée Conti, tem Antinori, tem Cedic, tem Mondavi, ou seja, tudo, o mundo e tudo. Só um portfólio meia boca, né? Não, nada. O mundo em um único lugar. E aí, Stefano falou, olha, eu não sei te dizer, não é fácil, você precisa ter algum especialista, e você só ficar coordenando, porque tem que ter especialista para cada setor. E aí, começou a contratar especialistas. E tenho que dizer que não estou falando de mim, que eu fui a última, eu me criei aqui. Eu não posso dizer que eu vi de lá e depois explico por quê, pronta para trabalhar. Mas depois me fez. Mas quem trouxe foram tops, todos. Ele trouxe um menino de TI, o Fulvio, espetacular. Ele montou uma Expand que era toda picotada em um depósito na Raposo de não te falo nem quantos 1000 metros quadrados, com 4 andares de escritório, um depósito que era tudo a temperatura constante, mas era, para você saber, era o depósito principal no Brasil da Renault, o tamanho do estoque. Nossa! Caramba! Ou seja, não sabia o cara disso. organizou tudo, ou seja, foi super, todos muito bem sucedidos. Profissionalmente, muito competentes, e a empresa foi muito bem desenvolvida. Bom, resumindo, porque não vamos falar só disso, todos voltaram para a Itália. Todos eram italianos, Todos Ana? italianos, sou italianos. E você falou, não vou ficar.
Eu não sei, a história é mais interessante ainda. Aí eu fui mandada embora depois de um mês. Então, pronto. Como é que é? Você veio pra cá pra eu fui trabalhar e os caras te contrataram e te mandaram Me embora? expatriaram, vi como expatriada. E depois de 40 dias eu estava na rua. Que absurdo. Mas aí o bichinho do Brasil já tinha te Aí picado? todos voltaram para a Itália. E depois de alguns anos, depois que fizeram toda a parte deles, tiveram filhos, voltaram, acharam que não era legal criar filho no Brasil, em São Paulo, perigoso. Enfim, todos voltaram. E quem ficou foi eu. Só que assim, eu chego no Brasil, aliás, aí meu Stefano fala, volta do Brasil, naquela visita que ele fez, e aí falou, olha, eu fui lá, me chamaram, o lugar é super legal, é uma ótima oportunidade. Eu, na época, não tinha nenhum vínculo, nem de marido, nada, eu tinha me separado de um casamento longo, nunca quis ter filhos, e também foi bom, porque senão não teria tido uma oportunidade de mudar a minha vida, de viver a vida do jeito que eu vivi, nada contra, mas, enfim, Sim, tudo tem pró e contra, não? E aí, cheguei no Brasil, não cheguei no Brasil. Quarta-feira, Stefano, meu irmão, à noite, me liga, me fala, olha, Narita, estou com um convite para você, para o Brasil, para sair daqui sexta-feira. É tudo bem para você? Claro! Tranquilo, minhas malas já estão prontas. Bom, aí o que eu fiz? Eu fiquei sem resposta, claro. Falei, não, vem cá que te conto. Aí foi lá no restaurante, ele falou, olha, não posso nem te explicar direito o que é. Eu só sei que é legal, que eu fui lá. É que você tem a sua passagem de ida e de volta. Se você quiser, fica um mês e depois volta, pronto. Muda alguma coisa para você? Falei, não, ótimo. Eu praticamente me despedi de todos naquele mesmo dia. O dia seguinte, quinta-feira, estou fazendo a mala e me liga da Enoteca, que meu irmão tinha restaurante Enoteca, que é tudo na cidade pequenininha lá. Me liga e fala, olha, que o patrão do Brasil está aqui que quer te conhecer. Gente, eu moro numa cidade assim de 10 mil habitantes, lá em cima do Friuli, Venezia Giulia, onde ninguém sabe nem que existe o Friuli, porque o Friuli é se você fala, de onde você é? Friuli, eu falo, é Vêneto. Eu falo, não. Você fala norte, sensacional. Acho que é Vêneto. Não. E aí eu falei, meu patrão do Brasil, o que é meu patrão? Eu não sabia nem o que é. Bom, estou indo aí. Aí chegou lá, era o dono da Spandi. Ele que estava fazendo lá no seu negócio na Itália, e que ele ficou sabendo que eu ia para lá, e que ele queria, já que estava na Itália, ele veio me conhecer. E aí, gente, eu falei, meu Deus, estou sendo contratada como sommelier, sabe? Sommelier. Te falando uma verdade, eu tenho um pouco de... Não sou muito fã dessa coisa de sommelier, mas tudo bem. Depois eu conto isso, tá? Não é que conto, mas é assim, eu acho que... Bom, enfim... Vamos voltar. Aí tinha que fazer o quê? Oferecer um vinho para ele, não? E servir um vinho para ele, porque ele estava me contratando como sommelier. Nossa, eu peguei um vinho lá, peguei a taça, avinei toda a taça, sabe? Coisa que eu nunca fazia normalmente. Mas eu queria fazer bonito. Avinei a taça, joguei, o cara falou, não. Aí ele foi super educado, super gentil. Ele falou, olha, eu só vim aqui para te conhecer, para te dar uma boa sorte. Espero tanto que você se encontre bem no Brasil. Não vou estar lá para te receber, porque eu ia no dia seguinte. Mas seja muito bem-vinda e muito boa sorte. Pronto, eu fui embora. Falei, nossa, que legal, que pessoa legal, não? Foi efetivamente legal. Acho que ele gostou do serviço também, sei lá, tudo o negócio. Bom, aí voltei para casa, fiz a mala e fui para o Brasil. Aí cheguei aqui, era sábado, porque de sexta para sábado, domingo, e eu cheguei já com muitas facilidades, porque cheguei contratada de fora, com carro zero, apartamento no Morumbi, salário em dólares. Falei, poxa, coisa boa. Não, e tem essa, que nem eu sabia, que não tinha mulher sommelier no Brasil. E eu falei, aí começaram, aí naquela época tinha assessoria de imprensa, que trabalhava muito essa parte, tinha muito glamour, naquela época tinha muito glamour, muito mais que hoje. Então, no dia seguinte, me pegavam para ir lá para o Estadão, para fazer a capa da Veja, para fazer não sei o quê.
Eu não falava nada, falava português, não falava nada. Aliás, depois vi que tem sotaque, vai longe aqui, me falavam, eu não sabia. Posso dizer que foi longe, mas foi pelo trabalho, viu? Porque pelo sotaque não basta. Bom, aí cheguei e foi o primeiro lugar que eu fui, foi para o DD, loja do shopping DD da Espanha, que era espetacular, acho que a coisa mais linda que eu já vi até hoje. Nada, eu comecei a tentar entender como funcionava. Aí eu comecei a ver esse povo que fazia uma coisa, o outro fazia outra. O cara no telefone, no telemarketing, assim, para os clientes, um beijo, um abraço. E ela ficava chocada. Coisa chocada, hein? Esses brasileiros são tudo loucos. Não, o cliente, eu falava, o cliente. Eu venho do Friuli, que a gente mal se olha na cara. Sabe, aquela coisa... eu não beijava, nunca beijei ninguém, sabe, tipo de brasileirada abraço. calorosa. Não, eu não achava nada errado, mas achava estranho, muito estranho. Então, tive uma dificuldade grande de me adaptar, assim. Tanto é que 40 dias foi chamada pelo dono, fiquei lá, uma cadeira lá, espera. Aí quando foi lá, o dono falou, não, você vai falar com o diretor, ou sei lá. E me mandaram embora. Falaram Como é que você reagiu na hora? Eu não sei. Eu fiquei meio perdida, porque eu estava em uma cidade metrópole, eu estava perdida nessa cidade, estava perdida, tudo perdido, não falava língua, fiquei meio largada aí, de verdade. Fiquei um pouco largada. Aí, só que falaram assim, você não pode ficar no Brasil. Eles me deram uma passagem de volta, era dia 20 de setembro, eu tinha a volta dia 3 de outubro. Era já marcado com obrigação, eles me trouxeram, eles tinham direitos, segundo eles, de me mandar embora, de me mandar de volta, não embora, tudo bem, de me mandar em volta. De volta, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí, ligo para quem? Stefano. Stefano, a gente tem que conhecer Stefano. Ele tem que vir para cá. Mas ele vem para cá, ele mora um pouco aqui, um pouco lá. Então, Stefano, eu fui mandado embora, o que eu vou fazer? Eles querem que eu volte. Por quê? Porque aquela vez, ser mulher era muita aparência, te falei, aquela época tinha muito essa aparência. Então, assim, se eu tivesse ido, sei lá, para uma outra importadora, a parte que eu não estava preparada, eu não falava nada, eu xingava, sabe, ficava puta. Mulher. Sim, depois tem aquela coisa, sabe? Quando chega alguém novo, nós éramos uma equipe. Imagina como todos os funcionários se fecharam. Uhum. Tipo assim, que são esses italianos. E alguém que não fala a língua. Que não fala a língua. Não conseguia quebrar essa barreira. Que tem uma altíssima autoridade, porque nós vimos com carta branca para tudo. Então, imagina, foi uma coisa muito fechada. Ninguém dava bola, tipo, pra gente, ou boicotava. Tanto é que eu te falo, eu fui mandada embora em 40 dias. E aí, Stefano falou, não vai embora, não. Fica lá. E aí, eu tinha amigos que me hospedaram e me deram trabalho. Essa foi a pausa mais importante. Mas, já eram amigos que vinham da Itália? Amigos da própria Espanha. Também. Olha. Não só, também amigos, não vou fazer nomes, etc. Sim. Não sei, mas enfim, posso até fazer, mas enfim. O que eu fiz? Eu tive uma amiga que me hospedou na casa dela, que era da Espanha. Eu acho que ela gostou de mim para aqueles 40 dias que eu fui. Essa foi a Robertinha, michuda japonesinha, que é fantástica, que também hoje trabalha com vinho. Ela falou assim, Anarita, qualquer coisa, quando eu fui embora, falou assim, qualquer coisa que você precisar, esse é o meu telefone. Imagina, eu logo liguei para a Robertinha. Não tenho para onde ir, tudo bom, querida? Como é que eu faço? Falei, olha, eu estou indo para Maresias, eu estou indo para a praia, mas a chave da minha casa está aqui, fica lá quanto você quiser. Ela me deu essa oportunidade. Enquanto isso, eu tinha conhecido Sérgio Arno, o irmão dela, a mãe dele, a família toda, que me acolheram, me deram um trabalho no dia seguinte. Comida boa. Eu comecei a trabalhar para a Vecchia Cucina, fazia compras no mercado às 6 horas da manhã, ia de perua, Kombi no Ceasa, eu amava. Depois ele estava abrindo o alimentário do Sérgio, que posso dizer que foi eu que abri, porque ele estava muito ocupado, tinha muita imprensa naquela época, que ele era na época do glamour do Sérgio. Então, assim, eu ficava trabalhando, abria o alimentário.
É o pior, que, olha, eu não sabia nada como é aqui. Como você vem de uma outra cultura. Sabe aquele aventalzinho que se amarra para cá O e pra lá? EPI. Eu sei lá como se É chama. aquele de proteção? Não, aquele que se usa em casa. Inteiriço, empregada assim, doméstica. aquele- Avental. Avental. Era mas aquele que se amarrava, eu gostava, porque era assim que se colocava pela cabeça, Aham. se amarrava aqui, se amarrava aqui. Nossa, eu ficava no restaurante com isso e eu amava, achava lindo, diferente. E aí as minhas amigas falavam, olha, não é, troca. Aí eu pegava a bicicleta de entrega, sabe aquela que tem uma coisa para frente? E eu ia da vecchia cucina alimentar em contramão na Pedrosa Alvarenga, de bicicletinha de entrega, ou seja, eu fazia a minha vida, porque lá não existe classe social, lá não existe que você faz isso ou você faz o outro. Sim. Aqui, não é que eu deixei de fazer, eu continuei fazendo, só que eu tenho que fazer de uma outra maneira. Você tem que se posicionar, porque efetivamente não podemos negar, existe classe social. Sim. Existe isso. Então, você tem que ter... Quando você é chefe de uma equipe, você não pode se comportar igual. Pode fazer as mesmas coisas, mas você tem que ser líder. Você tem que ter uma liderança. Não pode, então, tem que ter um comportamento diferente. Agora, bom, aí o que eu fiz? Abri o alimentário, e aí é aquela coisa, se a pessoa fazia... Tipo, caiu uma garrafa no chão e sujava, eu não ia chamar a faxineira. A pessoa via e vinha, se fosse legal. Se não é legal, eu pego a minha vassourinha, pego a minha coisa e eu faço. Você vai ver que depois eles correm para fazer. Porque falam, puxa, se ela tá fazendo, se ela faz, ou se eu não faço, ela faz. Então, será que ela precisa mesmo que eu fique aqui fazendo 1000 historinhas? Então, assim, eu aprendi a liderar, que não sabia, e aprendi a lidar, a conversar, a pedir. Por exemplo, não. Não existe a palavra não no Brasil para ninguém. Se eu te falo, Ana Rita, posso pegar a água? E eu te falo, não. Você não está preparada por isso. Fala, pensa bem. Não está preparada. Eu tenho que falar, espera um minutinho que eu tomo mais um pouquinho, depois eu te dou. Oppure, não, espera que eu sabe, estou com gripe, não dá. Tem que inventar alguma coisa para fazer esse não ser não. Olha. Já refletiu? Isso é muito verdade. E na Itália você na sentia? Itália, sim, é não. Não, e pronto. E ninguém se melindrava. Ninguém fica no pessoal. Aqui eu quase sempre... Aqui não, eu não estou falando de agora, mas estou falando das minhas dificuldades. Estou falando da cultura. Sim. Agora eu estou integrada. Super eu plausível. tenho uma cultura brasileira mais que de lá. Estou há 26 anos aqui. Eu trabalho todo dia com gente, com pessoas. E não é por isso que eles me odeiam ou que eu trato mal as pessoas. Pelo contrário. Enfim, aprendi, sabe? Tive que aprender. Tanto é que, nesses 3 anos que eu fiquei no restaurante, etc., eu aprendi português na cozinha. Que posso dizer, tem sotaque, mas o português veio perfeitinho. Tem quase Fala palavrão. muito bem. Tá tudo Fala certo. melhor que muita gente. Tá tudo certo. E aí, o que aconteceu? A coisa mais maravilhosa, 2000, desculpa, de 97 a 2000. A Expand estava com um projeto de abrir todas as franquias do Brasil e foi recontratada, fiquei 16 anos. É Caramba, isso. você vê Então, como o isso mundo que dá é legal, voltas. porque as pessoas acham que contratar um de fora é melhor. Não é melhor, tem que aprender a trabalhar naquele país. A cultura, as maneiras, é tudo diferente. Mas talvez, né, Ana, nessa época, hoje já é difícil a contratação. O mercado do vinho, você sabe melhor É um que a nicho gente. Você está há pequeno. muitos anos. É. É desse tamanhinho, todo mundo se conhece. Naquela época devia ser ainda mais difícil. Quem estudava vinho? A gente está falando de um país que começou a consumir vinho, né? A Itália produz vinho antes da gente existir como país. Você toma na né? mamadeira, Não, e né? outra- Não, pensa. vinho é cultural na Itália. Sim. É como você falar, todo dia na mesa do brasileiro tem arroz e feijão. Todo dia na mesa do italiano tem vinho. Tem vinho. É Não isso. tem vinho. Então, pensa, eles começando um negócio aí, ainda que tivesse começado em 70 e tanto, a gente imagina como foi nesse período, né? A gente costuma brincar aqui que era tudo mato, né? Então vai alguém lá com machado Com abrindo machado o e vai maço. abrindo. Foi isso. E tem mais, né? Foi Naquela época, imagina como é que os homens não se sentiram ameaçados em uma mulher italiana chegando, que com certeza chegou com toda a pompa, né? E assim, porque você teve todo, né? Você veio com apartamento, com carro Não, e eu tal. vim respeitada. Sim, Tive veio um cargo, super Não sou eu, todos nós. Exato, tá? Cada mas um aí no seu. pensa, você chegou, imagina quanta gente não quis te boicotar mesmo.
né? Eu não, Porque acho em que não foi 40 dias, boicotagem, mas foi assim, dificultar não a mim, mas o grupo. Porque Sim. quando o diretor fazia... Mas por ser mulher também, eu acho que sim. Até hoje a gente passa por isso. Quando o diretor fazia as reuniões com os diretores, porque lá tinha diretores antigos que tinham fundado a Expand, famosíssimos ainda hoje no mercado, que tinha fundado. E aí chega um italiano, aquele que falava... Mandando em tudo. Mandando em tudo, falando... Botando uma galera. Assim, não, eu vou até falar que pode, não falava assim, essa vaca que vocês mamaram até hoje vai se transformar em um touro. Pronto, foi o... Eu falava pra ele, não fala isso. Foi isso que causou a ira. Então, assim, ele veio muito agressivo. Então, imagina, era o grupo que foi boicotado. Mas não boicotado, que não foi aceito. Mas também é normal em qualquer empresa que você qualquer vai. lugar. Chega uma pessoa nova, imagina assim, o cara que falava assim, como se todo mundo tivesse, sei lá, aproveitando. As pessoas se sentem ameaçadas. Mas também não era a maneira. Eu, honestamente, dentro de mim, penso que não era essa maneira. Mas era só ele, porque tanto é que depois ele foi demitido, mas os outros todos ficaram. E ficaram com grande sucesso. Então, no final, ele não era a pessoa certa, porque ele já sabia que não era a pessoa certa, mas ele deu a oportunidade de trazer pessoas boas que foram positivas para a empresa. Muito bom. Já que a gente ouviu essa história maravilhosa do seu início de carreira, você é sommelier há muitos anos, né? Depois você vai falar por que você não gosta de ser chamada de sommelier ou não gosta do termo. Mas antes disso, eu quero saber se você acha que mudou muito o serviço de anos atrás para o serviço de hoje, para a atuação de hoje como sommelier. Mas, bom... Eu não tenho, eu sou um pouco tradicional em algumas coisas. Sommelier é sommelier, serviço é serviço, ou faz ou não faz. Pronto, não é? Ou simples você sabe assim. fazer ou você não sabe fazer. Muitas vezes eu me encontro em alguns cursos, algumas palestras, ou alguns encontros, e aí fala, servem o vinho assim. Eles acham lindo enfiar o dedo na garrafa. Mas não pode, é isso, não pode achar lindo. Tem regras, gente. Tem regras. A Associação de Sommeliers francesa, italiana, tem regra. Champanhe, pode. Vinho branco e tinto, tranquilo? Não. Ou segura assim, ou segura assim. É regra. Porque me falaram que é melhor. Você fez o curso de sommelier? Fiz. É lá que te falaram isso? Não, mas é o meu professor, sei lá, fulano, bichinho de tal, falou isso. Não, ou tem ou não tem. Então, assim, antigamente, o que acontece? Antigamente, não tinha. Praticamente eram pouquíssimos os sommeliers profissionais mesmo que trabalhavam direito no restaurante. Posso me lembrar do Manuel na época. Posso me lembrar da Kátia, que era a mulher de Jacquin, que era francesa. Tipo assim, que tinha 4 ou 5 pessoas que trabalhavam profissionalmente que poderiam ser considerados sommeliers. E também... não tem muita possibilidade do sommelier se desenvolver. Também se fosse. Porque qual é o dono do restaurante que paga um sommelier como, por exemplo, paga o Manuel, como me pagam? Ninguém. Quem é que investe? Quem é que permite abrir uma garrafa para fazer uma degustação antes que o cliente? O próprio cliente não quer. Então, assim, aqui, infelizmente, as pessoas têm que se adaptar ao lugar onde trabalham. Então, assim, ainda não tive a possibilidade, o sommelier, de se manifestar profissionalmente como ele poderia. Eu acho isso, assim, grande. Agora, tem outra. Estamos falando de São Paulo, uma cidade caótica, uma cidade onde os restaurantes trabalham muito, onde é uma loucura. E quem consegue sair um pouquinho do trivial passa para fazer um trabalho de importadora, um trabalho de embaixador, um trabalho disso. Não quer ficar ralando, porque não é reconhecido no restaurante. Então, assim, se desenvolveu só em número, mas em qualidade, acho que foi bem pouco. Bem pouco. Mas não é por causa deles, é por causa de todo um conjunto que eu falei agora. Muito bem. Inclusive, Ana, você mostrou o seu cuspidor. A Nica. Não, eu chamo Nica. Inseparável, né, Ana? Então, porque aí eu falei, elas vão me perguntar quanto eu bebo. Eu bebo.
confesso que eu bebi. Agora eu não bebo mais. Por Porque quê? ela me ajuda. Não, porque se tivesse que beber toda vez, eu começo de manhã. É uma profissão. Então, às vezes, a gente começa com degustação ou treinamento Sim. às 9 da manhã. E se não tivesse isso aqui, já eu tenho fígado que... não sempre, mas às vezes faço alguns... Aí fala assim, você bebe? Sabe quando eu falo na pergunta, você tem diabetes? Não. Você bebe? Eu escrevo não. Outro dia, juro. A pessoa fala, aí se a pessoa te reconhece, fala, mentirosa. Eu põe meu fígado, aí fala, mas não, mas eu trabalho comigo. Como é que trabalha e não bebe? Aí outro dia foi fazer o exame para fazer a carteira. E aí eu falei, você bebe? Eu falei, não. Ainda bem que o Brasil ainda é muito ignorante em vinho. Eu estava com a camiseta Chardonnay. E aí eu comecei... Tinha um jalequinho. Olha, ainda bem que... Mas conta o que... Porque muita gente, a gente tem um pessoal iniciante que não sabe bem, que não é profissional, né? Conta um pouco pra gente dessa cultura de cuspir, porque ela tá falando que não bebe, mas muito por isso. Porque a gente degusta, prova e cospe, não engole. Então você... Tecnicamente não tá bebendo. Não tá bebendo, mas efetivamente tudo o que acontece de degustação é na boca. Sim, o Daqui álcool. para baixo, tira um pouco a respiração que você interessa, mas praticamente todos os órgãos que reconhecem tudo fica na boca. Então não tem a necessidade de engolir. Então imagina você ir numa feira de vinhos e dar que fosse só um golinho, sei lá, 50, 100 goles, vai ficar bêbado. Profissionalmente, você absolutamente ninguém pode te ver nunca bêbado. Essa é uma coisa de ética profissional. Sim, eu concordo Infelizmente, plenamente. isso acontece de ver isso, mas não pode. O cara que trabalha com vinho não tem que beber. É a primeira coisa quando a gente faz entrevista, você, com que costume você tem de beber? Porque acontece. Enfim, eu já tive colegas que iam fazer a tradução do produtor e quando era de traduzir, cadê, estava dormindo no sofá, o tradutor, porque já estava Já bêbado. tinha bebido todas. Mas esse seu modelinho é bem bonito, então, hein? esse aqui foi, quem fez isso foi Nico, por isso que eu chamo de Nica, que é um amigo meu na Itália, e que é uma cuspideira que tenho há 35 anos. Olha, que lindo. Então, assim, ela é muito antiga. Eu acho até que... Bom, para mim é uma companheira, porque eu já vou... E também fica nojento quando a gente vai naquelas feiras que tem aquelas cuspideiras que enchem, que sei lá, não Que sei. é aquele baldinho que vocês, às Horrível, vezes, eventualmente horrível. veem. E aí, quando você olha... A Ju adora. Eu uso muito pouco porque eu tenho Não, muito nojo. eu Aí não a adoro, gente não, eu agora morro de é o nojo. copinho. É, Então a agora gente Eu tenho Agora horror, tem copinho. porque eu tive uma experiência horrorosa na primeira feira de vinho que eu fui na minha vida. eu tô Eu aqui já olhei e fazendo falei cara. assim, não tem... Eu fui cuspir. Gente, de longe, o negócio pingou na minha não, cara. mas isso é normal. Juro por Não, Deus, mas eu tenho normal, nojo disso até acontece. hoje. Se você não sabe cuspir, Exatamente. respira em No você, início, gente. a gente vai... A gente... Depois que eu fui aprender, a gente tinha que chegar um pouco mais perto, mas mesmo assim eu falei... Mas é nojento vou... ainda Se raspa. Aí um amigo meu do vinho, o Gustavo, virou e falou assim, Juliana, compra aqueles copinhos de... descartar, que são recicláveis, né? Ele é plástico, que eles são dobráveis. Aí você lava sempre e deixa na bolsa. Agora é companheiro da minha bolsa tá. eterno. É, eu me Comprei até uma arrependo. caixa. Não vou sem o meu copinho. Vou dizer assim, eu faço bastante evento, né, Ana? E quando eu faço evento para pessoas... Porque a minha pretensão não é formar ninguém num evento, né? Em um encontro, enfim. As pessoas se chocam, então eu não costumo. Claro, eu só degusto para ver se o vinho tá ok ali, aí sim eu posso cuspir. Mas quando eu tô apresentando com a taça, e aí, pessoal, o que vocês estão sentindo? Eu não... Porque Eu não senão as bebo pessoas também. falam, o que ela tá fazendo? Que nojo. Não, mas eu acho que essa é uma forma de educar também. Também. Eu falaria. Eu acho importante. Porque para entender que vinho... Ok, tem vinho profissionalmente. Claro que depende com quem você está falando. Se eu vou falar com pessoas, sei lá, é um corporativo que ninguém vai nunca trabalhar com vinho, quer dizer, mas se
eu tenho que passar para eles que, profissionalmente, vinho é um trabalho. E também explicar que acontece tudo aqui. E que vinho é uma bebida alcoólica. Exatamente. Eu já vi falar, que eu fiquei arrepiada, mas não falei nada, que não existe alcoolismo de vinho. Aqui no Brasil é um médico falando. Jesus de Nazaré. Gente, se você quer vir na minha cidade... Quer vir na minha cidade? Você não pode sair na minha cidade para... Tem que sair fantasiada, tem que sair cortando por trás, que também não tem um por trás, porque é uma volta só. E você só tem bar de vinho, não tem nada mais, não vai... Não, olha que coisa, parece Cidade das Maravilhas. Só tem bar A gente de vai vinho, só hosteria de vinho. Então, por exemplo, sábado é um dia que tem um mercado, a feirinha da cidade. Eu morava no centro, descia no bar de baixo, não conseguia tomar um café. Tinha que, vem cá, todos, tem um amigo num bar, um amigo no outro, são todos espalhados lá, porque já lá se começa cedo. Então, eles tiveram passar, mas isso é comum, não comigo, com todo mundo lá. Então, tiveram passar e te chama, vem, é assim, não é vinho, não é um branco e um tinto. Então, não existe. Detalhe, eles não cumprimentam com beijo, mas Não, te oferece dois Nossa, vinhos. um vinho. É vinho na hora. Eu vou morar lá. Não é assim, na minha aposentadoria. não é assim, Chardonnay, Sauvignon. É branco ou tinto, pronto, acabou. É branco ou tinto. 2 brancos, 3 tintos, um spritz, não sei o quê. Essa aqui é muito legal. Essa faz parte um pouco da cultura. Coisa linda. Do vinho, principalmente na minha região. Então, aí, é branco. Tá bom, mas não posso, tem que ir lá, tem que vou na prefeitura, falando, não, não consegue sair fora. Então, pode ser 8 da manhã, 5 da tarde, assim. E o que acontece? Óbrigo, é clássico, cultural, que cada um paga uma rodada. Então, se são 3, são 3 brancos. Se são 5, são 5 brancos. Se são 6 ou 6 brancos e 2 tintos. E não sei o quê, não sei lá. E não tem homem, não tem mulher, não tem idade, não tem nada. Então, assim, é vinho o dia inteiro. E agora, vou te explicar da onde nasceu, não adianta te contar uma história, da onde nasceu o spritz. Spritz é onomatopeico, spritz. Por quê? Porque por ter esse costume de fazer essa processão, que cada bar você tem que tomar um branco, se mistura com água com gás. Então, se você vai na minha cidade e pede um spritz branco, um spritz tinto, eles não sabem o que é o Aperol ainda. Ou seja, sabem agora. Mas o Aperol não tem nada a ver com a origem do verdadeiro spritz. Spritz é para quem não quer diminuir pela metade essa dose que teria que tomar dali até a primeira igreja. Aí da segunda igreja até a prefeitura. Então, assim, é spritz branco, spritz tinto. Significa que é meio vinho branco com completa a dose com água com gás. Uau. Olha, vocês estão aprendendo, e daí, né? depois os sofisticados começaram a colocar uma pedrinha de gelo, colocaram uma rodela de laranja. De limão na época. Então, o spritz branco, no tinto não tem gelo, né? Então, o spritz é aquela coisa de spritz de água com gás, tipo Celsius. De água com gás. Olha, que daí, legal. depois veio o marketing do Prosecco e do Aperol. Spritz, Aperol, que se faz com quê? Com Prosecco, enfim. Depois veio o marketing, que, claro, é interessante, um drink, ok. Mas se você vai na minha cidade, vai na enoteca, que todos só vendem vinho, e fala spritz branco, é spritz branco, água com gás e vinho. E eles servem, e todo eu, mundo na minha conhece. casa, quando eu tô com sede, tomo spritz branco. Eu vou tomar isso em casa. Quando Nos eu tô fins de cozinhando. semana. Quero ser chique que nem ela, Ju. Então, semana eu vou beber isso aí. Aqui, não é, para mim, é uma É coisa cultural. que eu gosto. É cultural. Se eu falo que coloco água com gás no vinho, as pessoas falam... Oh. Vamos deixar claro que não é qualquer vinho, né? Ela não vai pegar um baita... Não, e assim, sim, eu às vezes, não quando a acho garrafa fica absurdo. aberta, Absurdo é colocar uma colher de açúcar no vinho. Ou adoçante. bom, isso aí, para mim, eu não gosto, não faço. Mas, assim, é uma questão cultural. Te falo, se você vai lá, nem fala, vai por acaso lá, amanhã, lá e fala spritz branco, ninguém nem olha a sua cara. Todo mundo sabe. Assim, não precisa especificar Muito nada. legal. Ô, Ana, eu gosto muito... As histórias, vocês veem, né? Quantas histórias a Ana tem, porque ela trabalha com isso há muitos anos. Mas a que eu mais gosto é a história do nosso querido Stefano, que já virou uma lenda aqui. Em que nível chegou Nossa. a adoração de Stefano Não. pelo vinho?
Bom, o Stefano é uma pessoa que viveu a vida inteira, desde os 20 anos de idade, ele vive pro vinho. Desde sempre. Ele é um cara que toma mínimo 2 garrafas de vinho por Stefano, dia. seu irmão, Meu né? irmão, tô falando, ele toma 2 garrafas de vinho por dia, com certeza, se não mais. Mas toma vinho bom, isso que é a diferença. Não é tomar, tem que saber o que você bebe também. Ele tem a possibilidade de tomar bons vinhos. Então, assim, ele cuida da saúde, está perfeitamente tomando 2 garrafas de vinho por dia. E ele começou, muito novo, a ter essa paixão. Ele começou a ser muito curioso, conhecer os produtores que na época não eram ninguém. Tipo assim, o Soldera, ele conhecia o Soldera que ele era corretor de seguros. Soldera nem fazia vinho. O De Bartoli, que é da Sicília, são mais de 1.000 quilômetros, 1.500, ele vinha na casa do Stefano para fazer o aniversário dele, de 500, coisas absurdas. Que gracinha. Gente, a gente precisa ficar amigo do Stefano. O Gaia, então assim, ele conhece todo mundo desde sempre, porque ele é a vida inteira que ele trabalha, que ele gosta de vinho, que trabalha também, mas principalmente ele gosta. Eu me lembro que ele tinha 20 e poucos anos, ele tinha um Jeep que não era convencional, era um protótipo, um Jeep feito... Ele comprou, mas era um modelo, sei lá, não era um modelo tipo, era um Jeep tal marca. Era que fizeram uma homologação só para ele, era aberto, era super legal. Cor lagosta, me lembro ainda, muito bonito, vermelho, aberto. E aí, um dia, ele voltou para casa a pé com uma garrafa de Romanée Conti. Tinha trocado... Mas eu trocava também. Eu trocava também, Brasil. Então, mas ele tinha 20 e poucos anos. Ele voltou a pé. Já era carro. inteligente. Não era O meu perto. atual não dá, mas se eu tivesse o Jipão, eu trocava. Bom, mas com o Romanée Conti, acho que vale mais de 10 carros juntos. Não hoje. é? Dá para fazer a Que troca e depois demais. botar num leilãozinho. Eu ali. adoro essa história. Então, assim... Não, tem muita história engraçada. Mas é muito legal, né? Eu, sei lá, eu sou uma... Mas ele tomou um Romanée Conti aos 20. Tá super valendo. Tá super de boa. Inclusive, ele já deve ter tomado uns 10, mas né, ele gente? é outra coisa. Assim, tem gente... assim, Stefano... Sempre... Eu tenho muito respeito das pessoas que tomam vinho e pagam o próprio vinho. Porque não adianta falar, eu tomei todos os melhores vinhos do mundo. Eu nunca pagou um tostão, porque tem a maioria é assim, vamos falar sério. Stefano, ele gastou a vida inteira, o dinheiro tudo dele, ele gasta com vinho, porque ele gosta. É a paixão dele. Ele gosta. Muito legal. Ele é capaz de sair daqui e ir lá para não sei para onde, ir lá fazer 1.000 quilômetros, comer no restaurante. Ou seja, uma pessoa que tem... Não quero falar muito dele, mas ele me passou essa paixão. Graças a ele que eu estou aqui hoje. Por isso que eu toquei nesse assunto. Então, é isso. Aproveita e já emenda aí, Ju, dessa paixão. Qual a sua maior referência no mundo do vinho? Já falei. Não Ele posso falar. mesmo? Tem que ser sim, porque é uma enciclopédia. Então, tudo que eu pergunto para ele, todas as pessoas que conhecem. Então, assim, para mim é. Muito legal. A gente vai trazer o Stefano aqui quando ele estiver aqui. Quero muito conhecer. Ele fala português? Ele é tímido. Sim. Não, ele Stefano, nós não queremos timidez aqui. A tua irmã tá aqui arrebentando, a gente quer você pode aqui trazer também. a chave do Jeep. Ela vem junto, se Ele você é quiser. bom para as historinhas atrás dos bastidores. Sabe aquelas historinhas atrás dos bastidores? Que são super que são as mais divertidas, a legais, gente adora. Isso é bom. Ana, se você tivesse que escolher uma uva assim que você gosta, eu sei, a gente tá te colocando numa saia justa, mas assim, uma que você tá escolhendo um vinho, aí olha a garrafa e fala, essa. Essa eu adoro. Essa vai. Premissa. Eu não gosto de escolher nada do vinho. Tipo, melhor vinho, melhor uva, melhor coisa. Porque quando você vive quase 24 horas, você tem que ser sempre aberto a tudo. Então, assim, tem uma preferência. Gosto de falar, por exemplo, de um estilo, porque eu tenho épocas que estou para um estilo, a época que estou para outro estilo. E nesse sentido eu também. Mas eu sei que tudo é referência, não? A pessoa escuta, fala, uma referência. Eu acho que a uva, que não sou eu, mas que o mundo inteiro quer, seja como consumidor, quer
beber, é achar aquela que encaixa com ele. É a uva que todo produtor quer fazer, é um bom Pinot Noir. Se você vai, eu te vejo até, eu estou analisando como uva, tá? Uva em senso amplo. Você pode ter quase certeza que a maioria dos produtores que você conhece não fala nada, mas que tem escondidinho algumas videiras tentando fazer. Eu tive essa experiência. Todo mundo, o sonho de todo produtor é fazer um bom Pinot Noir. Eu não falo propriamente por causa da Anima, que só trabalha Bourgogne, que só trabalha Pinot Noir. Hoje estou mergulhando no Pinot Noir e estou vendo que as facetas dessa uva, eu vejo que tem vinhos elegantíssimos, leves, quase uvas poderosos. Então, assim, é uma uva que quando você encaixa, só que tem uma coisa, tem um detalhe, a Pinot Noir, ela é muito reflexo do solo e de tudo. Às vezes você quer plantar ela onde não dá, ela pode tentar, mas nunca vai ser. Então, ela é muito delicada, né? Que te desafia. E é muito difícil o cultivo da Pinot Noir mesmo. E a minha uva favorita em espumantes, né? Eu sou uma louca por champanhe, e aí eu tendo a gostar mais dos champanhes que tem uma dose mais. Por isso que eu adoro Veuve Clicquot, eu amo o champanhe rosé. Eu adoro um bom Os Pinot. que tem uma dose legal de Pinot, assim, eu não sei o blend. Aí eu tomo, falo, maravilhoso. Por quê? Aí eu vou ver, tem mais Pinot do que Chardonnay. Você vê que apesar de ser considerada uma uva, quem não conhece direito considera uma uva fraca, mas você consegue reconhecer ela pelo tem corpo. a sua personalidade, mas até ela sem casca. Sim. No caso, do espumante. bem. Então, assim, é uma uva interessante. Essa eu acho interessante. Agora, falando em uvas, na Itália é uma loucura, não? Então, assim, vai. Ai, muitas. Não poderia escolher, não consigo escolher uma uva. Eu posso escolher um estilo, hoje estou para os vinhos mais leves. Então aproveita, escolhe um estilo. Espumante, tinto, fortificado. Se é um tipo de vinho, é branco. Branco. Ou seja, claro que eu tomo tinto e sempre tem um momento para tinto e tem momentos que são só para tinto. Mas eu penso assim, vinho, tipo agora, eu vou lá e vou para o branco. Um branquinho. É branco. Vinho branco. Depois... Pode ser tinto, pode ser fortificado, pode ser espumado. Você gosta de fortificado? Eu gosto de vinhos doces, não necessariamente de fortificado. Sim. Se você me pergunta o que você traz da mala quando vai para a Itália, sempre trago vinhos passito. Primeiro, porque primeiro não tem no mercado brasileiro, não tem nada. E se tem, é muito caro. Exatamente. Então eu sempre encho a minha mala de recioto, de ramandolo, de picolite, de coisas passitas. A gente precisa ir visitar a Ana. Precisa. A gente vai lá. A gente vai com a Ana fazer um rolê com ela. Lá no Friuli. E a gente aproveita, conhece o Stefano, toma um Romanée Conti com ele e tá tudo certo. Eu sei que você não gosta de escolher, mas eu vou novamente colocar numa saia justa. E aí não precisa ser pelo vinho, pode ser inclusive um vinho simples, né? Aqui a maioria dos convidados, quando a gente faz essa pergunta, não falam do vinho, falam do momento. Do momento, né? Que é fundamental. Que vinho vinho é momento. Que vinho te marcou, assim? Que momento de... É um vinho que eu posso dizer, tomei muitos vinhos, tá? De tudo, mas não tô querendo ficar eu tomei, sei lá, o vinhão lá, que é o vinho que me marcou. Não, porque eu tomo muito vinho que me marca, que não é vinhão, mas muito. Mas um especial, assim, que eu lembro ainda hoje, foi no sul do Brasil. E foi um Merlot de uma sem rótulo, que eu tomei lá na Colombina, na trattoria della Colombina, que é uma trattoria de uma mulher tradicional, italiana, mas essa mulher tem uma filha que faz vinho. Então, uma filha cuida da horta, outra cuida do vinho, outra é familiar, são mulheres. E aquele dia, eu não sei se era o lugar que eu gostei muito, a mulher que eu gostei muito, a comida que eu gostei muito, e veio aquele vinho de garrafa, tipo, sabe aquele que você coloca do garrafão para garrafa, sei lá, da onde é, leve. E falei, nossa, esse vinho parece o vinho que eu tomava.
em casa, em família. Não sei uma se memória eu afetiva. Mas te trouxe uma memória. Com vinho. Não estou falando do vinho, Sim. estou falando do momento mesmo. Eu ainda hoje lembro. Olha com isso. tudo Que é o que a gente sempre fala É aqui. isso. Olha como o vinho é capaz, né? De coisas tão ele é especiais. momento. E é isso, essa memória afetiva, você fala, putz, esse me lembra o vinho que eu tomava lá na minha infância, lá em Friuli. Agora tô tomando aqui. E que honra nossa de servir um vinho brasileiro e marcar a sua Te vida. marcar de pessoas também com raízes italianas, né? Sim, lá era também. Não sei se foi uma coisa meia afetiva. Sim, Acho que pode foi ser isso, também, foi tá isso. tudo certo. Ana, mais uma vez a gente vai ter que perguntar para você um negócio que você desse. Tô até constrangida de fazer essas perguntas para ela. Mas assim, tem alguma harmonização que você gosta de indicar? Ou que você gosta de fazer sempre, que é fácil, que é descomplicada, que você vai lá e fala, essa que eu gosto de sempre ter em casa. Fala assim, esse queijinho X e um... Sabe? A harmonização pode ser a mais top ou a mais simples. É a harmonização. A harmonização é a coisa mais difícil que existe no mundo do vinho. Mais difícil. Todo mundo vem fazer curso de vinho, o primeiro curso para poder harmonizar. Eu falo, peraí, até lá você tem que fazer muito curso, porque para harmonizar você tem que harmonizar componentes de vinho e componentes do prato. Aí é Sim. técnica, é uma fórmula. Ok, não é isso que eu vou dizer. Eu não tenho... Se tivesse, o que eu gosto de comer? Seria muito básica, tipo, sei lá, e também não falaria o prato, falaria prato leve, vinho leve, porque é mais falo disso todos os dias, é uma questão profissional, não consigo falar, eu gosto muito, sei lá, de gorgonzola com vinho doce. Adoro. Adoro também, gosto. Mas como esse, tem várias. Tem muitas. Agora, o que me surpreende numa harmonização, que eu falo, é como eu falei, componente do vinho, componente do prato, ou por encaixe, ou por Contraste. Ou contraste por similaridade. é o encaixe. Sim. Ou por afinidade. Então, é aquele que me surpreende. Qualquer harmonização, que quando eu faço essas brincadeiras, o vinho deixa de ser ele, o prato deixa de ser ele, e juntos fazem uau! Aquela explosão. Essa que é para mim a melhor harmonização, que não é uma, depende, às vezes é o mesmo vinho, mas sei lá, o prato tem mais untuosidade, mas é o mesmo prato e encaixou melhor, o outro tem mais rapidez e encaixou melhor. Então, assim, uma harmonização é aquela quando você consegue, aí me surpreende, eu gosto. Agora, assim, vinhos doces com esses queijos picantes, adoro. Adoro também. Contraste. Ana, visitou muitas regiões vinícolas? Teve alguma que você falou, putz, aqui... Você nasceu em uma, né? É difícil. A pessoa nasce no miolo, né? A Itália também... Tudo que você vai... vou fazer uma viagenzinha aqui de 2 horas, vai pra outra completamente diferente, linda, igual, enfim. A Itália é um desbunde. Tem alguma que te marcou, que você ache deslumbrante? Não sei. Eu vou dizer assim, todas as regiões vinícolas que eu conheço, eu amo. Não todas. conheço nenhuma feia, né? Não conheço nenhuma feia, tipo, vai para Argentina, vai para Mendoza, pode ter uma feia, mas tem uma que te surpreende. Então, assim, aquela coisa, eu sou muito aberta, tudo é lindo. A França agora foi no Châteauneuf du Pape, quase me levou embora o vento, mas foi maravilhoso. Sabe, aquela... Falei, meu Deus, mas também tudo lindo. Enfim, tudo lindo. Agora, uma região que surpreende é o Nordeste do Brasil. Ai, sou louca pra conhecer, não, gente. Mas não, surpreende por tudo que acontece no Brasil em relação ao vinho. Sim. Eu não conheço muito vinho brasileiro, sou honesta. Sempre trabalhei com importação. Quase nunca trabalhei. Mas o Brasil, que faz cada porcaria, faz cada coisa boa, mas você vai em lugares que você nunca vai imaginar que vai encontrar que você encontra. Vai na Bahia, lá naquela uva. É uma coisa de louco. E não foi ainda, mas eu tô louca para ir lá. Então, Vamos juntas. Eu também quero dizer, muito. um país que me surpreende é o Brasil. O Brasil, mas não é para... É uma realidade. Quando vêm os produtores de fora...
é que perguntam, eles não conhecem nada do Brasil. E você explica para eles que eles fazem vinho perto do Equador, que eles fazem vinho no interior, invertindo a poda, colhendo nas tajas. O cara pode achar horrível, porque pode ser horrível também. Eu não estou falando mas que surpreende. Todo mundo fala, não sabia que existia isso no mundo. Pois é. Então, é fácil fazer vinho bom na Borgonha. Não, mas isso é uma coisa que eu sempre falo. Brasil, em todos os sentidos, sentido comercial, sentido de produção, sentido... O Brasil de vinho não é para amadores. Não é? Não é. Você tem toda a razão. Não é. Ana, e você sabe que o mundo do vinho é bem machista, né? Desde sempre, antes já era, continua sendo. Isso é uma pergunta que a gente sempre faz para as mulheres do vinho que vêm aqui. Você sente esse machismo? Você já sentiu antes? Não? Nunca. Eu acho que eu sei por quê. Nunca. Por ser mulher, sim, ok, que é italiana, que é importante. Não é para... Mas porque quando eu cheguei, eu era... tinha um preparo, achavam que tivesse, porque vou abrir uma parêntese, sobre trabalhar com vinho no Brasil e trabalhar com vinho lá fora, não é? Sim, são diferentes. Então, assim, eu sempre fui respeitada por chegar já como uma profissional. Eu vim aqui no Brasil por causa do vinho. Então, não é que eu sou uma mulher que, de repente, resolveu estudar vinho e vai lá falar para os homens o que ele tem que fazer. Eu fui contratada. Então, se pressupõe que eu era uma profissional, independentemente de ser homem ou mulher. Então, esse me levou sempre a ter muito respeito. E o fato de ser italiana. Se fosse francesa, italiana. Por quê? Porque eu nasci. Não adianta o cara me contar a história. Eu nasci. Pronto. Mas não é que eu faço força disso. Eu não sou uma pessoa metida. Mas a pessoa pensa logo isso. Fala, vou me meter. Eu acho que faz todo sentido. Então, faz 100% de sentido. Agora, vou falar o que eu falei. Quando você trabalha na Itália, na França, com vinho, você pode ser um cara sensacional, mas é muito limitado. Você aprende vinho nos países que não produzem significativamente vinho significativo. Hoje, não quero falar... Fala melhor disso pra gente, que Por fiquei quê? curiosa. Por exemplo, você vai para a Itália tomar vinho chileno? Não. Vai para a França tomar vinho italiano? Não. Vai para a Espanha tomar vinho português? Não. Pronto. Então, quem é lá se especializa no vinho do lugar. Não de outros Não tem vinhos. obrigação, que não seja uma coisa pessoal, cultural, de estudar a África do Sul. Imagina eu que chego de lá em uma importadora que tem 2.800 rótulos. Meu Jesus, do mundo todo. E o que eu tive que estudar? O que eu tive que aprender? O que eu tive que ralar? O que eu estou ralando ainda hoje? Você imagina ter 500 rótulos de Borgonha na carta? Não. Explicar para um cliente que diferença tem para um Chardonnay e outro Chardonnay. Outro Chardonnay da mesma região. E o cara fala assim, mas é aí. Por que isso custa 500, isso custa 2.000? Então, assim, quanto estudo todo dia? Então, assim, os melhores sommeliers do mundo não são... Claro que são francês e italiano, às vezes. Mas são coreanos. Se saem muito bem os brasileiros. Fazem perguntas para os produtores. O próprio cliente brasileiro, que o produtor, nunca ninguém fez. Conhece mais a Borgonha muito brasileiro que o próprio borgonhês. Olha. Então, assim, aqui você aprende muito. Eu aprendi muito aqui. E ainda mais por ter ficado quase 20 anos no Wine Education, que é divulgar. Eu tive que estudar, estuda. Aqui você estuda. Qual é a minha maior dificuldade na minha profissão? Explicar para minha mãe o que eu estou fazendo no Brasil e para todos os meus amigos lá na Itália. Porque eles falam, não é possível. Precisa aprender para beber vinho. Tem que explicar. Tá louco. Aí, acho que eles falam, por que você tá dando aula disso? Quem faz já nasceu aula sabendo. Mas pra eles, o que tem lá? Sua mãe é viva ainda? Não. Minha mãe faleceu agora em janeiro. Que pena. A gente já ia mandar um beijo pra ela. 96 anos. Ai, que bonitinha. Tomando vinho. Sim, ou ela, porque ela mandava vocês não tomarem, né? Não, claro, ela mandava não tomar, mas ela tomava. Não, mas ela devia pedir pra não tomar em alguns momentos, né? Quando eles eram mais jovens. Não, a vida pra não fazer bagunça. Não sta bevi. Friulano, Stefano, não sta bevi. Nina, não sta bevi. Olha, bonitinha. Tá vendo? Que gracinha. Você falou, então, dessa super diferença. E você não é a primeira, você é a segunda convidada internacional que nós temos, né? Aqui. De fora, que não é brasileiro, que fala exatamente a mesma coisa. Na verdade, a outra pessoa... O Fernando falou isso. Ele era português, ele falou, cara...
a vantagem do Brasil é que a gente consegue tomar vinho do mundo inteiro. Porque em Portugal é bem mais difícil encontrar, porque você encontra só os vinhos portugueses e aí você fica limitado quando a gente se limita. Mas queria falar de mercado, né? Você é uma pessoa que vem acompanhando o mercado brasileiro há muitos anos e já conhecia, ainda que não profundamente da Europa toda, mas com a Enoteca, tudo, conhecia o mercado italiano. O que você vê de diferença do italiano para o brasileiro? E mais, o que você vê de diferença de quando você chegou no Brasil e agora, de agora? Bom, quando eu cheguei, não tinha muitos lugares onde você ia poder tomar uma taça de vinho. Então, tinha essa falta, tinha as importadoras. Na época, as importadoras tinham dentro da importadora ou na loja começavam a vir aquelas pequenas primeiras máquinas de distribuição. Então, assim, não tinha muita oportunidade de sair para tomar vinho. As pessoas tomavam muito, ou tomava lixo from milch, ou tomava rótulo. Tinha uma diferença de ou nada ou tudo. Hoje, claro que com o tempo, todos esses cursos, essas pessoas que se aproximam, tem muitos mais lugares para oportunidades, tem vinhos de todos os preços, enfim. Não estou falando... melhorou no sentido de ter mais oportunidades, nesse sentido. Agora, o que eu acho... que vou mudar um pouco de conversa, mas tipo de assunto, mas assim, como se toma vinho aqui e como se toma vinho lá, que tem aqui que está meio... É que você hoje, vinho é muito elitizado, é muito caro. Sim. Aquela coisa que vocês já todos sabem, os impostos botam o preço lá em cima, mas também os restaurantes botam o preço lá em cima. Hoje, o lucro do vinho de um restaurante é um outro business. Antigamente era para acompanhar o prato, hoje é um business. Hoje tem que ter tanto de lucro. Então, hoje o dono de restaurante vê o vinho como um lucro. Eu tinha alguns restaurantes na época, antigamente, que colocavam um precinho assim em cima do vinho e vendia muito. Hoje o cara leva o vinho para o restaurante, que é um absurdo. Por que o cara leva o vinho para o restaurante? Porque não tem condição de tomar um vinho corriqueiro a um preço que eles vendem. Verdade, mesmo pagando a taxa de rolha, sai mais barato. Eu acho que também levar o vinho para o restaurante é uma coisa horrível. Nunca ouvi falar disso lá fora. Não sei se agora mudou, porque faz tempo que eu não... Mas, assim, levar o vinho de restaurante é como levar o prato de comida para o restaurante. É a mesma coisa. Então, assim, os restaurantes teriam que dar a oportunidade da pessoa tomar o vinho do próprio restaurante. De fazer, o cara fica lá fazendo um prato mega, faz uma harmonização. Não, o cara leva lá um vinho super encorpado, um vinhão, aquelas vinhos, para depois, sei lá. Eu acho que o restaurante é uma experiência de vinho e de comida também. Com certeza. Não é que vai harmonizar necessariamente com o vinho que o cara leva. Ou seja, já deram abertura, isso não volta mais atrás. Mas eu acho isso errado, só isso. Outra coisa que eu queria dizer. Fiz uma ousadia aqui, há um tempo atrás. Não sei se vocês ouviram falar do Vinho Mestre. Eu abri um bar de vinhos. Como se faz na Itália, no Brasil. Conta pra gente. Então, em 2015, eu queria montar uma escola de vinhos, porque a minha especialidade é a escola mesmo. E aí eu encontrei uma casinha em um lugar super legal, que é na Ferreira de Araújo, em Pinheiros, que hoje bomba. Eu fui quase visionária da época. E abri uma escola porque eu continuava com o meu trabalho de importadora e tudo, não tinha muito tempo. E aí abri uma escola de vinho junto com Gianni Tartari. Gianni, querido. Depois Gianni, ele saiu, que ele tinha outros compromissos, a escola estava começando, ainda não estava dando lucro, etc. Então fiquei aí entrou uma outra sócia, enfim. E aí, é aquela coisa, não? Você fala, bom, vou fechar um curso, abro quinta-feira, vem as pessoas do curso, de repente faço, sei lá, uma massinha, é fechado, é porta fechada, é só com reserva. E aí começa a cobrar, não? Mas não dá para comer um queijinho, mas não dá para comer um vinho, mas não dá que não dá.
E o que eu fiz? Eu falei, tá bom. Eu fui num lugar que eu fiquei sabendo, perto de lá. Um cara estava fechando um restaurante e numa tarde comprei tudo. Dia seguinte, abriu o wine bar, vim no Messi. Num dia, botei as mesas do cara, peguei tudo. Sabe quando você faz tudo? Tipo assim, espontâneo. Não foi uma coisa aberta, que reforma, gastou. Nada. Foi assim, eu abri esse... Aí eu raciocinei. Eu fui fora de todos os padrões. Eu raciocinei e falei assim, estou abrindo um bar de vinhos, a Ferreira de Araújo fica do lado do Pirajá, do Antônio Pinheiros, é um bairro de cerveja. Botecos e cerveja. Era a referência da cerveja, aquele bairro lá. Aí eu falei, bom, um cara que vem aqui, ele não vem para mim porque... Estou abrindo sem verba, sem marketing, sem nada. O cara teria que passar na porta e entrar. Mas se o cara passa para cá, o que ele é? Ou é um cara que mora por aqui, eu faço todos os meus raciocínios, que vai passear com o cachorro, ou é um cara que vem para cá para tomar cerveja. Então, o que eu vou fazer vendendo o vinho? O que eu faço? Tenho que fazer uma coisa super simples, fácil. Tenho que fazer uma coisa que o cara que vai de cachorrinho sente na calçada, toma um prosecco, e vai embora, continua a passar como tomasse um café. Então, tinha que criar um esquema super simples, super fácil, super barato, super tudo. Estava só eu e o meu vizinho, que era garçom, que se aposentou, nós dois. Juro, quem conheceu sabe que não estou falando mentira. Aí você, agora eu vou com você. Uma taça idêntica a essa, só que de plástico. Uau! É de plástico. Que legal! Uma fortuna, uma taça importada da Itália, que você só se reparava que a taça era de plástico quando acabava o vinho, que você fazia... Dava aquela muito batida leve. muito leve. Gente, eu abri taça de plástico, vinho na calçada e outra. Falei, eu não vou me meter com as importadoras. Sei, conheço os bastidores, a importadora, fica preso. E eu quero vender, sabe o quê? Que não é bar de cerveja, não sabem nada de vinho. Eles vêm aprender de vinho aqui. Peguei uma louça, tipo sorveteria, sabe? Morango, chocolate, era assim. Chardonnay, Sauvignon, só uvas. Gente, que vinho em delícia! Taça, uvas. Olha, a ideia é boa, pode fazer que deu super certo para alguém que quiser fazer um wine bar diferente. Vamos virar sócia? Vamos. Aí eu coloquei tintas e uvas brancas. Tinha 20 uvas brancas e 20 uvas tintas, tudo em taça. Tudo em taça. Não tinha enomatique, não tinha bombinha, não tinha nada. A gente abriu uma garrafa, era isso. Então, era assim. Nossa, eu nunca provei um Riesling. Eu quero um Riesling. Quando eu abri, era R$15 a taça. Quando eu fechei, era R$22,50 a taça. Qualquer taça. Olha. Então, o que eu fazia? Eu fazia um garimpo super difícil, de vinhos que me custassem um tal preço, que eu pudesse vender a garrafa a 100, máximo R$120. Então, era assim, você tomava uma garrafa de máximo 100, R$120, sempre era mais que uma, vinha jovens na calçada, você te manda foto, a estrada era invadida de jovens com a taça de plástico tomando vinho. A gente vai colocar a foto aqui para vocês verem, tá? E aí era assim, era por uva. Então, o que significa? Além de ser super legal, porque nunca conheceu uma uva diferente, e incentivava a pedir uvas diferentes, eu não tinha vínculo. Eu estava servindo um Malbec, não estava servindo um Malbec Não, era Malbec. Acabava um, servia o outro. Você viu? Olha então, que demais. Então, assim, muito boa essa ideia. Então, era Riesling, era Sauvignon, era tudo. Então, foi um sucesso. E eu me lembro, tinha amigas que fechavam a loja às 6h30, já chegavam, já sentavam na calçada. Antes de chegar em casa, parava lá, tomava um vinho e ia para casa. E por que fechou? Porque lá a rua começou a bombar. Não sei se você vai hoje na Ferreira de Araújo, não tem. Começou a bombar, e eu falei, e aí começou a lotar, estava eu e o meu vizinho, e não era profissionalizado. No começo era eu que cozinhava, era uma casinha ainda com cara de casinha. Então, assim, começava a ficar uma coisa muito forte, importante, e aí eu tinha que decidir. Ou fico com o restaurante, ou largo o meu trabalho de vinho, ou passo o ponto. Claro que eu falei, em um dia já passei o ponto, porque era muito desejado lá. E quando foi,
novembro de 2019, antes da pandemia. Que sorte! Que Uau. coisa, Ana. Que anjo que Nossa, teve ali, foi ó, assim, falando, eu me Ana. diverti 5 anos, fiz uma proposta completamente nova. Todo mundo, aí eu fazia porque aí eu tinha uma fatiadora de frios que agora que é uma Berker original manual. Então eu fatiava Uau. tudo na frente do cliente. Então vinha aquela peça de presunto, aquela bresaola, aquele speck, eu fazia aquelas tábuas de frios, porchetta, rosbi, tudo feito lá. Era muito legal. Ai, que delícia! Era muito Olha, legal. Essa é uma experiência que as pessoas teriam que fazer, porque pode fazer e funciona. Porque eu vejo, quando eu quero sair para tomar um vinho, sem tirar nada de ninguém, mas, gente, é um rim. é um rim. E outra, Ana, se você tá, por exemplo, num grupo de amigas e você quer tomar o seu vinho, mas eu quero tomar um Aperol Spritz e a Ju quer tomar um Negroni. Você vai... Aí, a opção dos vinhos em taça duas são... brancos, 2 tintos, os caros mais Caríssimo, baratos. é. Não, baratos, caros. Isso, Abrem a garrafa isso. barata e cobram caro para não perder Os o vinhos vinho. mais safados. E aí você paga caro por uma taça. Não tem uma opção legal como essa. Puxa, nunca tomei um Riesling, vou provar. Nunca tomei nossa, tinha de um Sauvignon tudo. Blanc de tal lugar, vou provar. Então, Tinha Schioppettino, tinha várias uvas diferentes, Refosco. Olá. Porque eu pegava, não Refosco, precisava porque pagar. Refosco Pegava ninguém duas garrafas, nunca- sabe? Era Nunca Refosco. vê refosco. Tinha tudo. então. E aí, essa é uma... Ou então você sozinha, vou sentar pra jantar sozinha, não vou tomar Tem uma mais vinha garrafa. lá. Uma Mulher taça. sozinha. Então, realmente Olha. o mercado ainda brasileiro, e isso eu me surpreendi muito na Europa. Fui em bons restaurantes lá, até estrelados. A carta, ela de vinho em taça, e eles tiravam com Coravin, como você disse, né? Então tem, claro, um custo, mas era praticamente a mesma do vinho em garrafa. Então, nessa oportunidade, falei, não, quero provar coisas diferentes, que eu não vou ter condição de comprar 4, 5 garrafas desse vinho por aí, então vou tomar uma taça para pelo menos provar. Então, isso é muito legal. Aproveitando e falando de compartilhar desses bons momentos, com quem você gostaria, e aí pode viajar, tá? De compartilhar uma garrafa de vinho e bater um papo, pode ser alguém famoso, alguém que já não tá mais aqui. Quem que você gostaria? Ah, meu Deus, isso é difícil. É difícil. Eu tenho que tomar com alguém muito ruim para fazer ele ficar melhor, não? Com Putin. Ô, louco, Será seria que mesmo? Deixa de ser teimoso, acaba com toda essa briguinha aí. É tão Para de grande criancice, aquela Putin. União Soviética, precisa de pedacinhos. Ai, que Cuida. Vai cuidar da sua Toma um vida, vinho, né? Toma um relaxa. vinhozinho. Putin, senta aqui que eu vou te falar um negócio. Senta aqui. E tem alguma situação curiosa, engraçada, que aconteceu com você no vinho? Muitas. Que eu é, tenho- Posso inesquecível? Claro que pode. Deve ter muitas, mas tem Vou alguma que... contar aquela que me rendeu famosa. Entre as minhas amigas que me tiraram ainda hoje, apesar de ter acontecido há 25 anos atrás. Então, quando eu comecei a trabalhar lá no Sérgio Arno, ele dava aula no Senac. E foi bem no comecinho. Lembra que eu saí da Espanha, não falava em português. E aí o Sérgio falou para mim assim, olha, por que você não vai comigo lá, já que você entende de vinho? Eu vou fazer uma aula de gastronomia e você vai falar um pouco de vinho. E são todos moleques, pessoal Você ensina como abre uma garrafa, não precisa nem falar muito. Você só fala, é assim, corta aqui, só... Falei, tá bom, eu vou. Bom, só que claro que eu me preparei, né? Aí eu comecei a estudar. E português, se tem palavras que você lê como escreve. E tem algumas coisas que tem um som diferente. Só que para mim era tudo igual, não? E, gente, é pornô, viu? Aí impróprio para menores. de 18. impróprio para menores. Aí eu vi que estava escrito R-O-L-H-A. Rolha. Mas em italiano H é mudo. Então eu lia rola. A criançada ficou... A criançada pirou, né? Ninguém prestou atenção. Pensou da minha descrição falando isso. Então, assim, era assim, que tem que a rola tem que ser reta, que tem que cheirar a rola. E o filho da mãe do Sérgio continuava me perguntando, a quê? E eu, a rola não pode ser molhada, tem que ser reto, tem que cheirar a rola. Tem que
passa ereto, né? Você tem que cheirar a rola. Ai, gente, muito bom. Daí eu falo roia. Agora. Eu falo Agora você aprendeu, tá tudo certo. roia. E, Ana, que vinho não pode faltar na sua adega? Eu sei que você gosta de provar coisas diferentes, mas um que você goste de manter ali, de ter uma. Eu falei dos vinhos que eu tenho sempre lá, os passitos, não? Porque eu gosto eu tenho assim, depois que eu abri, fechei, aliás, eu passei o ponto do vinho mestre e eu levei tudo para minha casa. Oh, meu Deus! Delícia! Tem uma chácara lá em Cotia que eu faço de vez em quando almoços. Vizinha, chama a também? gente. Eu moro em Cotia. Ah, que coisa, que maravilha. Vem lá então, convidadas. Opa, a gente vai lá quando? Quando Amanhã? quiser, vizinha. Pode Amanhã? vir quando quiser, vamos marcar. E aí eu tenho um espaço que quando, uma vez por mês, faço tipo um almoço harmonizado. Então, Chama a gente que a gente vai lá. Então, a gente vai até eu não sabia filmar. que vocês moravam E lá. colocar. Não, eu não moro lá, mas eu moro perto? no caminho, Eu perto. sabia. Então, assim, eu sempre tenho esses vinhos lá, porque eu gosto sempre de finalizar qualquer almoço, qualquer jantar, com um vinho doce. Ai, Porque que Porra, é um delícia. passito, Ju. Vamos lá, passito. gente. Ô, Jesus. Que Vamos fazer. isso? Não, mas de verdade, estão convidadas. Vamos Ô, Vocês estão vendo que a gente tá gravado, hein, Brasil? E Ana, tem algum vinho na sua lista de desejos que você nunca provou ou que você gostaria de ter? Que pergunta. Não, tem muitos que eu nunca provei, não é? Sim. E que gostaria. Você muito. provou o Romanée Conti com o Stefano junto do carro? Não, O Jeep? gente, a O gente Romanée vai lá, do Jeep? porque o Romanée do Jeep, Eu socorro. vou ser metida. Não, com o Stefano não. Ele tem uma garrafa lá que ele não quer abrir, mas eu vou, um dia vou... Roubar. Stefano, fica ligado. Que Abre você aqui vai. com a gente, Não, Stefano. A gente tive muitas oportunidades quando eu era na Espanha. Sim. Aí vinha todos, eu levava no meu carinho, na Honda Fito, o cara Albert de Villain, da Romanée Conti. Uau! O Albert Bichot, ou todos esses caras aí, eu tava tudo... Agora, eu não me dou... Aquela época, eu não me dava conta. Hoje que me dou conta, eu falei, você poderia ter tirado uma foto. Não tinha nada. Então, um vinho que eu gostaria... Bom, é um vinho que eu não abri, que eu tenho em casa, mas não abri e não conheço ainda, que é um vinho de um produtor de Montefalco, que se chama Bea, Paulo Bea, que é um vinho que é feito com videiras de 6 metros. De 6 metros. Prefiloxera. Nem me lembro o nome. É um vinho macerado, feito é um vinho... O nome do vinho, sei lá, não me lembro. Mas é aquele vinho lá que tá lá. Eu quero tanto abrir, mas não posso porque só tenho uma garrafa. Ana, Tem que abre abrir. e chama a gente. Então, que vamos abrir o isso? dia que vocês vêm. Como isso? A videira, ela foi crescendo? Ela foi deixada crescer, sabe? Porque ela é um Sei. cipó, não? Sim. Aham. Eles, se quiser mandar, eles poda, fazem a imagino. colheita com uma escada de 6 metros. Eles sobem na escada. Caramba! Colheita. No Eu Chile, já vi isso. Eu vi, tem isso, eu tem. vi, mas assim, ela não era, ela era ilustrativa. pré-filoxera. Ela tava apoiada numa outra árvore, né? Sim, Então, sim, porque ela vai tem que ter um trepando. sustento. Sim, tem que ter E aí ela fazia assim, exatamente esse movimento. Eu até tenho vídeo aí nos destaques do Chile. E ela estava produzindo. E ela tinha muitos anos, muitos. Eles estimavam, sei lá, mais de 100 anos. Sim. E ela era grande, produzia. Claro que eles não faziam nada com aquela uva, ela era eles mais... fazem com E, essa e uva. é, Deve ser super italiano o seu? Italiano, de Montefalco, della Umbria. É uma experiência, É uma né? Olha que coisa experiência, diferente. Demais. Muito bom. Gente. Ana, a gente tá indo pra parte final, tá tão divertido. Tá tão gostoso que a gente ficaria aqui umas 5 horas com você. Tem muito É assunto. muita coisa. Mas agora a gente já vai pro nosso bate-bola. Vamos então. Pronto, vai. Não sei onde a gente tá. Aqui. Cadê? Eu falo. Então, a gente vai te falar Ah, o uma bate-bola tá ocasião. aqui. A Juliana é cega. Tô sem óculos, pessoas. A gente te fala uma ocasião e você me fala um vinho pra levar, tá? Pra levar? Tá. Isso, é quase uma consultoria. Tá. Um vinho pra celebrar sem ser champanhe. A gente quer celebrar alguma coisa, que vinho você recomenda que eu leve, que eu use, que eu deguste? Que celebrar sempre te liga barulho, não? Tipo, uau! Aí a primeira coisa é Folha champanhe. voando. Mas para celebrar
qualquer vinho é bom para celebrar. Basta, enfim, como qualquer vinho é ruim para celebrar. Um vinho bom para celebrar. O primeiro que te vem à mente. Champanhe. Eu não consigo sair do champanhe. Então, um prosecco. Boa. Um prosecco. Agora o contrário, um vinho para curtir uma fossa. Para dar aquela aquecidinha no coração quando você tá triste, precisa de um... Na verdade, assim, quando você perguntou da minha mãe, que faleceu agora, ela sempre falava assim, porque eu estava no Brasil e ela tá na Itália. E aí ela fala assim, quando tiver a notícia, ela falava assim que ela ia morrer, não? Porque ela tinha 96 anos. Pega um porre. Ela me falava assim. Ai, que linda! Pega um porre, não precisa vir. Tipo, não venha. Mas você foi? Não, foi porque aconteceu que eu estava lá, eu fui lá prevenida. Mas, assim, eu penso no vinho que ela gostava, que é um Marzemino. Marzemino é um vinho tinto, frizzante. É tipo uma Freisa, Marzemino, um Lambrusco seco. Ai, que delícia! Que não é tão forte, mas Sim. que te dá... Qual é o nome? Vou honesto. Marzemino. Marzemino. Não tem no No Brasil. É um vinho Gente. é alegre, mas triste. Tipo assim. Te dá um abraço. É um vinho frizzante, tinto, mas não é doce com lambrusco, mas ele é seco. E Então, a pergunta que não quer calar. Tomou um porre? Quando a notícia veio? Tomei, fui para visitar essa vinícola desse Paulo Bea. Aí, Paulo. O dia seguinte, com o Stefano. Aí o Stefano junto. Gente, e vamos falar? Ela falou a vida inteira pra não beber. Aí quando eu morrer, toma um porre, hein? Isso mesmo. É. Espertinha. Ela toma um pote. Um vinho para levar numa festa com diferentes níveis. Então tem desde aquela pessoa que é cervejeiro, que ainda não tá habituado, que vai eventualmente provar o vinho, a aqueles que já conhecem, são sabichões aí. Eu levaria um vinho, no caso, que é pouco conhecido, que é leve, que pode agradar quem toma cerveja, mas pode agradar quem toma vinho, um lambrusco seco, concerto. Legal. Agora, Ana, vai ser assim, complete a frase com uma palavra. Ah, meu Deus, não sei. Ana, uma palavra. Vinho combina com... Cultura. Vinho não combina com... Pressa. Essas perguntas aí, ó. Aí agora, ó, um vinho perfeito para beber na praia. Na praia... qualquer... é uma palavra só. Branco, pronto. Boa. Um vinho perfeito para beber num dia frio no campo, lá em Cotia, que faz um frio desgramado. Pomar. Oh. Calma. Ela se perdeu. Em uma palavra, vinho para mim é sinônimo de... Relacionamento. Em uma palavra, pra gente encerrar com chave de ouro, participar do talk foi... Divertida! Muito bom! Ana, agora é o seu momento de mandar um beijo pro Stefano, que a gente falou tanto. Não, chega de pra Stefano. Xuxa, pras Paquitas. Pros amigos pros do amigos. vinho. Dá o seu recado Manda pras aqui pessoas. na sua câmera. Bom, eu quero mandar um beijo para quem eu convivo todo dia, que é a equipe da Anima Vinho, que é uma família para mim, de verdade. Então, acho que o meu beijo primeiro que veio na cabeça é para todos eles. Ah, queridos. bem, Ó, a gente está esperando aquele convite para harmonização. Estamos. Vocês Ana. fazem aí direto. Eu fui numa degustação do Luke lá, do Jorge Luke. Eles têm vinhos incríveis. Ontem Foi eu tive demais. na George também. Olha, interessante o assunto, era os vizinhos dos famosos. Sabe aquele vinho Não que fui. é maravilhoso? Que demais, que porque dica, Faz que de dica. novo. Faz de novo não, pra eu mas ir. Vamos É fazer. legal, porque eu acho que o que você quis dizer é aquela região super famosa. Do e aí ladinho tem um pinique
E é bem mais barato, e não tem a fama, mas é um baita Mas vinho. é um Baita super vinho. vinho, Às porque vezes- tem o mesmo terroir, tudo. Às vezes é um vinho Bourgogne regional feito, sei lá, em Vosges-Romanée. Que é um regional, Até porque o mas sol ele brilha tá no para coração. todos ali ao lado, né? Que legal, Ana. Puxa. E você daria alguma dica para quem tá começando no mundo do vinho? A gente tem bastante ouvinte iniciante aí. É aquela coisa de tirar o glamour do vinho, de pensar que é ralar, tem que ser ralar, tem que ter paciência, tem que pôr a mão na massa, tem que estudar muito, enfim, essas coisas. Pensar mais em um sacrifício que em um prazer, porque o prazer depois vem, e vem com muita satisfação. Mas começar com simplicidade. Com certeza. Vamos acabar com um Muito brindezinho obrigada, maravilhoso. Ana. Foi Obrigada, ótimo. Ana. Adorei. Obrigada. Obrigada. Viu?